Boa noite, amadas. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Já vou chamar aqui nossa convidada e queria muito que vocês compartilhassem essa live. Manda coraçãozinho, por favor, porque o conteúdo tá maravilhoso, riquíssimo. Bem-vindas. Já estou acionando aqui a nossa convidada, pastora Aline. Tenha paciência. Já estava falando com o povo, tenha paciência, porque é a primeira vez dela com a live. Verdade. Tudo bem, amada? Graças a Deus e com você, Carol. Tudo bem também. Ai, Gente, que muito bom então. obrigada. Quem já entrou, boas-vindas. Já estou acenando aqui para as meninas, a Mara, a Lu, a Kátia, Martinha. Sejam muito bem-vindas, meninas. Deem muitos coraçõezinhos aí, por favor, e compartilhem para outras pessoas irem entrando aqui também. E enquanto as pessoas vão entrando, vou só fazer uma introdução rapidinho. Lembrando que essa é a nossa 7ª live, né? De uma maratona de lives que a gente fez esse mês. Todas as terças e quintas, praticamente, nós tivemos um encontro. E hoje é a 7ª. Provavelmente a gente vai ter uma na quinta-feira, mas ainda está a confirmar. Então aguardem que eu vou divulgar para vocês amanhã ou na quinta-feira de manhã cedinho. E todas as lives eu reuni, todas elas, né, os links, numa playlist que vai ficar disponível no YouTube. Na verdade, já está disponível. O link está no perfil da minha bio aqui. Ou se você for no canal também, só ir acessar a parte de playlists e tá lá uma playlist para você assistir quantas vezes você quiser, compartilhar, porque está sendo, né? Estão sendo momentos muito maravilhosos. E vamos já começar, porque eu quero dar bastante tempo para a Amada falar, porque assim, quando ela fala, é uma chuva de bênçãos. Então eu não quero perder tempo introduzindo aqui, porque eu quero que ela fale bastante para a gente. Mas vamos lá. A pastora Aline, gente, para quem não conhece, você está perdendo, tá? Sua oportunidade maravilhosa de conhecer uma bênção na sua vida. Ela é Sou, minha Carol. verdade. A Jaqueline colocou aqui, ó. Só entrei para dizer que minha amiga Carol é diva. Ah, obrigada, Jaque, maravilhosa. É porque você ainda não conhece a pastora Aline, que também é outra maravilhosa diva. E Obrigada, aí, Carol. só para apresentar para vocês, né, quem ainda não conhece a pastora Aline, ela é minha amiga, minha irmã na fé, minha pastora. Já assim, tem anos que a gente se conhece e eu tenho a alegria de tê-la realmente como uma conselheira, uma pessoa que está sempre por perto, participa dos melhores e dos piores momentos da minha vida. E eu até fiz um videozinho falando, gente, sabe aquela pessoa que você fala assim, todo mundo merece conhecer? Assim como eu acredito que todo mundo merece, né, e deve conhecer Jesus, eu acredito que todo mundo merece conhecer alguém como pastor Aline, que realmente nos ensina a estar mais perto de Deus. E ela é Amém. esposa de uma outra bênção também, que é o pastor Fabiano Zica, que é uma chuva de bênção também na minha vida. Mãe do Arthur, aliás, vou falar pela ordem de nascimento, tá? Mãe do André, do Arthur Muito filha. Nossa, se perde. e da Alice maravilhosa, que é a mais novinha, que quase da idade do José, inclusive, né? Vai fazer 2 aninhos esse ano também. É E é uma verdade. bênção. A Kátia tá falando aqui, ó. Você tem razão, Carol. Pastora Aline é maravilhosa. Ama em Cristo. Tô falando. Foi Hoje, tá toda aqui, amada. glória a Deus, né? E eu queria muito, gente, que vocês enviassem coraçõezinhos para me ajudar a receber ela com mais calor humano, né? Para trazer esse lado humano aqui para nossa live. Seja muito bem-vinda, amada. Obrigada, Carol. Para mim foi um privilégio também ser convidada por você, que conhece tanta gente, que também é uma pessoa tão bem relacionada, tanto com Deus quanto com o próximo. E só tenho que agradecer mesmo, viu? E só para a gente introduzir também o nosso tema, né? O conteúdo da nossa Uhum, live hoje, o tema principal é o poder da oração e meditação na palavra. E eu verdade. até fiz umas anotações aqui, porque no canal a gente já até falou sobre oração, já fiz vídeo sobre isso, né, Uhum, no canal do YouTube. Vai ficar disponível esse vídeo aqui lá também, qualquer coisa eu coloco um cardzinho para vocês. Mas a gente não uhum. acho, inclusive já falei sobre orar a palavra. Acredito que já devo ter falado do poder da oração, mas é muito importante que a gente aprenda, né? Na semana passada a gente teve
um conteúdo muito precioso com a Fabi sobre o devocional. E eu entendo que esse momento, né, de orar e meditar também faz parte do devocional, né? É justamente um recurso para que o devocional ele seja mais efetivo. Então, quando eu aprendi, eu colhi frutos tão positivos, né? E eu aprendi, inclusive, com a pastora Aline, que eu falei, gente, tem que trazer ela mesma para falar, porque aí ela vai falar com mais propriedade e aí vocês vão aprender com a fonte que eu aprendi. E eu acredito que... E fique à vontade, amada, para falar, para fluir, porque eu sei que Deus fundamento. Amém, querida, obrigada. Então, Carol, eu vou passar aquilo que eu tenho aprendido, não só da parte teórica, da parte teológica mesmo, bíblica, como também da prática do dia a dia, porque, como eu costumo dizer, né, o evangelho, ele é simples, ele não envolve só a teoria e o conhecimento, mas a prática. Porém, a gente não pratica aquilo que a gente desconhece. Então, é importante a gente conhecer a teoria também. E a oração, né, começando a falar pela oração antes de falar da meditação, embora um está conectado no outro, um não anula o outro, mas complementa, eu costumo apresentar a oração, Carol, como uma disciplina espiritual. Por que disciplina? Eu até falei disso na igreja esse domingo. Eu falei, gente, a gente às vezes quer ter intimidade com Deus com um relacionamento superficial. Isso a gente não tem nem com o próximo. Se eu quero me relacionar com você, eu tenho que encontrar, buscar, conversar, seja utilizando os meios de comunicação que são acessíveis hoje, seja encontrando presencialmente. Então é muito importante a gente construir um relacionamento com Deus através da oração. Agora, requer esforço, né, Carol? Sim. Principalmente pra gente que trabalha fora, é mãe, que tem outras atividades, outros compromissos, que cuida do corpo, que quer cuidar da alma, mas é importante também cuidar do espírito. Então, existe um esforço pessoal. Porque tem muita gente, Carol, que fala assim comigo, eu quero orar, eu vou pedir a Deus para ele gerar em mim vontade. Não, a vontade existe desde que você existe. Que é a vontade da gente se relacionar com o Criador. Quer conhecer a nossa origem, quer conhecer o nosso destino e saber o nosso pertencimento, de quem nós pertencemos. Então, a oração, tanto a oração quanto o jejum, quanto a meditação também, é uma disciplina espiritual. Então, Carol, se é uma disciplina, precisa ter início, precisa ter meio, precisa ter fim e precisa ter uma rotina. Sim. Então, eu não vou tratar a oração como a dieta. Só segunda-feira e acabou. Final de semana eu como o que eu quiser e faço o que eu quiser. Eu não vou chegar na meta que eu preciso, com esse estilo de vida. Assim também é a oração. Eu não vou querer ter o relacionamento com Deus, querer que o Senhor flua através de mim com 5 minutos de conversa. Não é assim namoro. Não é verdade? Não é assim amizade. Na semana passada, a gente falou, eu reforcei isso, inclusive, na live com a Fabi. Pra quem não sabe, gente, Fabi é prima da pastora Aline, tá? Então, assim, tudo bem com a família. E eu falei isso sobre essa intimidade, porque se você quer ter relacionamento, né? Porque é disso que a gente tá falando, desse nível de proximidade, intimidade com Deus, para que a gente não só tenha uma vida espiritual saudável, mas colha os frutos disso, né? Da consequência também do relacionamento. Que a Fabi estava pontuando, que às vezes a pessoa é um poço de desejos, né? Só quer receber, mas às vezes ela não quer a relação. E aí a relação é extremamente necessária na conversa, né? A oração é a conversa, é de abrir o coração, É só a gente pensar, Carol, como que a gente constrói uma amizade? Uma amizade, ela é construída. As pessoas não nascem, hoje nasci, sou sua amiga. Não, não é assim, existe uma construção. Então, se eu sou amiga de uma pessoa, eu vou construir um relacionamento, eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer uma visita, eu vou escrever, eu vou ligar, eu vou relacionar, eu vou sair, eu vou conhecer o que a pessoa gosta, o que a pessoa desgosta, para que eu possa saber como me relacionar com aquela pessoa. Assim também é com Deus. Para eu ter um relacionamento com o Senhor, por meio a oração é um meio, é uma forma de ter um relacionamento com Deus, não é um único, porque tem também a meditação. Mas quando eu entendo que oração é disciplina, é igual quando você namora, você precisa conhecer com quem você está. Entendeu? Sim. Inclusive conhecer a voz, saber o que a pessoa quer ouvir, saber como conversar com ela. E o legal é que a Bíblia traz essas receitas bem didáticas pra gente. Que é o que eu ensino muito também, que é orar a palavra.
Agora, Carol, se a oração é uma disciplina, você concorda comigo como tudo na vida tem disciplina, precisa de esforço? Sim. Por exemplo, atividade física. Eu faço 3 vezes por semana, mas tem dia que eu não estou a fim de ir. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que levantar e ir. Existe um É. esforço pessoal. Assim é para dieta, para você ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Assim também é para oração. Tudo que é disciplina tem uma hora que a gente cansa, tem uma hora que a gente não quer. E é a hora do esforço pessoal, que é onde entra Josué capítulo 1, quando ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Observa que Deus fala isso para Josué, Carol, 3 vezes. Jesus fala muito de ânimo na Bíblia. Por quê? Porque ele sabia que com tantos afazeres e com uma rotina tão cheia, o desânimo um dia ia bater na porta. Então Verdade. a oração tem um poder maravilhoso, Carol, porque Deus valoriza a palavra falada. Deus valoriza a palavra que sai da nossa boca, a palavra falada mesmo. Né? Tanto que a própria Bíblia, quando apresenta Jesus em João no capítulo 1, fala: ele era o verbo que se fez carne. Ele era logos, uma palavra falada. Ele era a palavra que saiu da boca de Deus e que se fez carne. Então a nossa boca pode ser um manancial, uma fonte que jorra palavras que vão me conectar com o mundo espiritual, com o reino a qual a gente faz parte. Sim. Se a gente faz parte de um reino, Carol, onde tem um rei, a forma de relacionar com esse rei é a oração. Agora, Carol, tem vários tipos de oração, tá? Tem orações que eu falo na igreja que são as orações de desabafos, terapêuticas, que é Eu aquela faço que a gente rasga o coração, que a gente chora, faz aquela bagunça toda com Jesus no quarto, seja no quarto, no banheiro, na frente da Lagoa da Pampulha, em qualquer lugar, você pode conversar com Deus. Então tem a oração de confissão. A oração de confissão é a oração do desabafo, aquela que você precisa colocar para fora. Tiago 5,16. Confessai-vos para que vocês serem curados, para vocês serem curados. Então é a hora que você põe para fora a mágoa, né? Aquilo que está doído aqui dentro. Eu costumo dizer que a dor sai pela boca. Agora, existem orações, Carol, de gratidão, que é o que a Bíblia chama em Efésios capítulo 5 de ações de graças. Salmista Davi, gente, salmista Davi faz orações de gratidão o tempo todo nos salmos, mas tem salmos também que ele também desabafa. Ele também põe para fora a ira, o sentimento de justiça, o que ele faria no lugar de Deus. Ele coloca muitas emoções nas palavras. Então, com isso, pelo fato do Senhor ter registrado isso na palavra dele, na Bíblia, eu posso entender que existem tipos de orações diferentes. E ações de graça, cara, é muito interessante porque é uma forma da gente nutrir o nosso espírito. Quando você é grato, você manda coisa boa para dentro. Verdade. Olha que interessante. Quando você é grato, quando você agradece, a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinhos, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas como? Como é que a gente enche? Salmodiando, falando. A Bíblia fala falando. Cânticos espirituais, orando o tempo todo e dando ações de graças. Então, ações de graça são orações que você agradece. E não é só pelo que Deus faz, Carol, é por quem Deus é. Porque às vezes ele não está fazendo o que você pediu, mas às vezes a forma como a gente vai se relacionar com ele é através do que ele é, pela bondade, pela misericórdia, por ter sido perdoado naquele dia. Existem orações também, Carol, que são orações de entrega. Eu falo que são assim, quando a Bíblia diz assim: lancem sobre vós as petições, lance sobre mim as ansiedades. Ansiedade no plural, porque tem vários tipos de ansiedade. Porque eu tenho cuidado de vocês, transformem isso em orações e súplicas. Ou seja, mais uma receita para tratar a ansiedade, é colocar para fora através da boca. Porque a gente usa a boca na oração. Existem pessoas que, quando estão extremamente ansiosas, elas disparam a falar. E isso é uma técnica bíblica. Porque o Senhor fala isso, o apóstolo Paulo ensina. A ansiedade está batendo? Lança para Deus porque ele pega. E como é que eu faço esse lançamento? Como é que eu entrego? Porque não é que Deus vai tirar, sou eu que vou entregar. Entendeu? Falando. Falando. É ansiedade porque não consegue gerar algo, é ansiedade por conta de algum projeto. Fala, coloca para fora. Esvazia o que está aqui dentro. Tem orações também, Carol, de petição.
que é o que o apóstolo nos ensina. E também João, no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele fala que é a videira verdadeira, que Jesus é a videira, nós somos os ramos, tudo aquilo que você pedir ao meu Pai, crendo, já tendo recebido, você recebe. Então é importante a introdução, eu estar na videira, permanecer nela, ter as raízes em Deus para conhecê-lo antes de pedir, porque eu também não vou pedir algo que ele não está em concordância em mim retornar, né? Então é muito importante, Carol, a gente transformar as petições. Você precisa de algo antes de você falar com aquele alguém, conversa com Deus. Aí é onde entra, Carol, o orando a palavra. Por quê? Porque se eu conheço a Carolina, eu sei a forma como eu posso chegar nela. A Carolina, ela é mais acessível desta forma. Se eu chegar com um texto toda formalzona, eu não vou chegar no coração da Carol. Carol é despachada, Carol eu chego com uma linguagem coloquial, converso com ela como se eu estivesse conversando realmente com uma amiga. E com Deus, à medida que a gente vai relacionando, a gente vai sabendo a forma de se chegar a Ele. E como foi ele que escreveu a Bíblia através, né? Claro, o Espírito Santo, através de homens, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, ele deixou ali a receita para eu saber como chegar. Entende? Então a constituição é dele. Se a Bíblia diz que ele é o juiz, que ele é o legislador, ele conhece a pauta, Carol. Verdade. Então quem tem que conhecer sou eu. Para saber como falar. É igual um advogado. Se você precisa ir num tribunal, você é representado por um advogado. E você precisa fazer uma petição. Só, Carol, que a gente não pode fazer uma petição sem conhecer o que diz a lei. Porque senão o juiz, minha filha, vai estudar. Entendeu? Você nem sabe o que você está pedindo. Assim também é o Senhor. Eu preciso conhecê-lo, conhecer a legislação, a lei, conhecer a palavra, para eu fazer a petição certa para eu ser atendida. Carol, tem várias formas de oração. Tem oração da fé, tem oração para curar o enfermo, como o Tiago fala no capítulo 5 também. Tem vários tipos de oração. Mas uma coisa é importante, a nossa transparência. Eu acredito que é isso que Deus valoriza, sabe? Aquele coração transparente. Até quando a gente não está afim de orar. Até quando a gente fala assim, aqui, ó. não, tô afim hoje não, Deus, ó, amanhã a gente conversa. A Ju colocou aqui, ó, rasga o coração para Deus. É isso. Às vezes eu tô conversando, quando eu tô orando, eu oro muito às vezes no trânsito, né? Hoje com menos frequência no trânsito, porque eu não pego mais trânsito para trabalhar, porque eu trabalho em casa. Mas quando eu pego o trânsito que eu vejo que é um caminho longo, eu, em vez de colocar o rádio, eu costumo conversar com Deus. E às vezes eu tô falando, quando eu tô vendo que eu tô com muita formalidade, eu fico assim, Deus, o que eu tô falando? Tipo, só sabe o que eu sinto? Eu não preciso ficar firulando. E aí eu já falo rasgado, que é igual eu tô falando, rasga o seu coração, abre o coração, porque ele sabe. Só que a conversa é para justamente a gente criar esse hábito, esse vínculo, que chega num ponto que já tá tão automático que a gente não precisa nem de seguir rituais, né? A gente já começa a falar, tá na rua, andando sozinho, já vira... Não, e hoje com máscara ainda é até melhor, né? Porque quando eu faço caminhada, eu vou orando, às vezes eu vou orando e eu ponho a máscara, então ninguém tá vendo, porque não dá para perceber sua boca falando. Mas você vai agradecendo, você vai adorando, você vai liberando palavras que louvam o Senhor. Também tem as petições, também tem as ações de graças, também tem as súplicas, que são naqueles momentos de adversidade, de dificuldades. As orações em formato de súplica, eu costumo dizer que são os clamores, né? O clamor é colocar fervor naquilo que você empreende com Deus, sabe? Agora, Carol, é muito importante a transparência, por quê? Porque Deus avalia o nosso coração. Então, às vezes, não é nem o tempo da oração ou o local da oração. Por quê? Jesus deu um ensinamento, Carol, na beirada da praia. Jesus dá ensinamento no monte, ele foi transfigurado. Na beirada da praia, ele faz multiplicação de pão e peixe. Jesus pregou em cima de barco, fora de barco, dentro do sinédrio, dentro das sinagogas. Ele pregou em diversos lugares. E tem momentos, por exemplo, que quando ele fala assim com os discípulos, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, observe. Então ele está dando um ensinamento daquilo que é peculiar para ele. E aí ele começa a falar de preocupação, ele começa a falar de ansiedade, e ele ensina a gente as prioridades, apresentando o poder desse relacionamento com ele. E onde que ele está? Ele está ao ar livre. Ele está na natureza, no meio, como se fosse pra gente assim, na Lagoa da Pampulha, sabe? Falando, ó, tá vendo os pássaros, olha, tá vendo a natureza? Por quê? Porque ele também pode se apresentar por meio disso para nós. Sim.
Que bem. Sabe, Carol? Então tem vários tipos de oração. Agora, uma outra coisa também que é importante, a gente, além dessa questão da transparência, é a gente entender que hoje, na nova aliança, no nosso relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus, é muito importante, Carol, a gente entender que a gente não precisa de um mediador mais. Você pode orar ao Pai que em secreto te vê e te recompensará, é o que diz a Escritura. Porque no Velho Testamento eles aguardavam as direções por meio dos profetas, por meio dos reis, por meio dos sacerdotes. Eles aguardavam a direção espiritual por meio dessa classe de pessoas, porque era assim que Deus se manifestava ao povo. E na nova aliança? Ah, na nova aliança. Deus ouve a Alice, Deus ouve a Carol, Deus ouve José Miguel, a minha mãe, a sua mãe, no tempo todo. Deus ouve aquele coração que o busca com sinceridade, com temor, com fervor, com fé. Então não precisa de um intermediador humano. Claro que de vez em quando a gente pede ora por mim, né? A gente ora junto, ora em duplos. Isso não está errado. Uma coisa não cancela a outra. Mas a intimidade precisa ser construída com disciplina para a gente não ter uma relação superficial e esperar um retorno de alguém que não foi íntimo da gente. Porque tem isso também. Tem muita gente que espera retorno de um Deus íntimo, mas não construi intimidade. Porque tem uma relação superficial. Então, hoje, a gente não precisa mais desse intermediador no templo, como era antigamente no tabernáculo. Hoje o véu foi rasgado e a gente pode relacionar com o Pai abertamente. Inclusive para falar até as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Entendeu? Porque o Espírito Santo vai nos fortalecer nas nossas dificuldades. Uma outra coisa também que eu queria deixar assim, antes de entrar na parte da meditação, Carol, é que hoje, como a gente vive num período, numa era de muita imagem, de muitas demandas, sejam eletrônicas, sejam casa, etc., eu ensino isso para as pessoas, que é importante a gente ter uma atenção concentrada. Porque tem a atenção difusa, que é aquela pessoa que está cozinhando, ouvindo pregação, brincando com o menino, dando comida para o filho e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não que isso seja errado, não estou dizendo isso. Mas é uma atenção compartilhada, onde você faz muitas coisas. Agora, quando você para tudo, desliga. Desliga tudo, para tudo. Escolhe um período, um tempo que você consiga fazer isso de acordo com a sua rotina. E busque o Senhor e ore ao Senhor naquele momento, sem demandas. Por isso que muitas pessoas fazem retiradas no monte. Tem pessoas que falam, não é porque o Deus do monte... Não, o Deus do monte é o Deus do banheiro da sua casa. Ele vai te ouvir, seja no monte, seja no banheiro da sua casa. Mas às vezes lá você desconecta. Sim. Lá a gente desconecta. Então, é muito importante concentrar os nossos pensamentos em Deus no momento da oração, no momento da meditação. Por quê? Porque senão a gente não presta atenção nem no que a gente fala, senão a gente está abençoando Deus. Sim. A gente está falando coisa que a gente nem sabe. Por quê? Porque o pensamento está longe, é o que ele fala, né? Olha, fala com alguns religiosos, vocês me adoram com as bocas de vocês, mas o coração está longe. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. O pensamento, a mente está conectada em outra coisa. Então, você quer fazer uma retirada? Escolhe um momento, por exemplo, que as crianças estão dormindo, que é o meu caso, ou no momento de mais silêncio, porque o silêncio favorece a conexão, sabe? No momento mais individualizado. Isso tudo vai favorecer a nossa conexão com Deus. Principalmente nesse tempo de muitas demandas, né, Carol? Sim. E eu só dar um oi pro Gustavo aqui do Pilates, que entrou aqui, ó. Tudo bem, Gustavo? Ai, que legal! Sério, gente? Quanto tempo? Eu tô falando que você tem fã-clube, amada. Você nem sabia, quer estrela aqui gente. Hoje. Aí, ó. Ei, pastor, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. E com vocês? Estão desfrutando aí? Estão desfrutando um pouco aí dessa linda, aproveitando, né? Conteúdo Deus abençoe. Amém. 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 Carol, uma outra coisa legal também que eu queria compartilhar é sobre meditação. É porque a palavra meditação, ela permeia em vários tipos de religiões, né? Tem vários tipos de religiões que entendeu o poder benéfico da meditação. Então, a Bíblia fala de meditação e fala muito. E é muito interessante, Carol, porque a palavra meditação no hebraico, o verbo meditar no hebraico,
ele significa, ele tem vários significados, mas um deles é ruminar. Eu não sei se você conhece, né, o significado de ruminar, se todos que estão assistindo conhecem, mas é o ato do boi, né? É o ato de alguns animais. Eles comem o alimento deles e eles ficam com aquilo mastigando horas na boca, sabe? Passa, sei lá, pro sistema digestivo, o negócio desce, o negócio volta, o negócio desce e volta. Depois ele devolve para o meio ambiente e depois ele suga de novo. E qual que é a proposta da ruminação? É sugar todos os nutrientes daquele alimento. Então, quando Deus escreveu que a gente tem que meditar na palavra, é porque tem muito nutriente para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Porque não é só uma questão espiritual. Então, significa que toda vez que eu medito, eu rumino, eu mando para dentro, aí vem o pensamento, aí desce o coração, aí eu devolvo e coloco para alguém comer. Quando eu ensino, quando eu compartilho, quando eu entrego. Mas depois eu estou vendo que eu preciso de novo, eu como, eu engulo, mas depois eu compartilho. Então, o meditar significa sugar os nutrientes que aquele alimento oferece. Também tem uma tradução escrita assim, significa refletir muito, pensar de forma madura, olhar para dentro. Então, quando a própria Bíblia me orienta a meditar, está dizendo assim, Aline, olha para dentro. Não é para o lado, não é para o outro, não é para o vizinho, não é para aquela religião ou para aquele cristão. Não, olha para dentro. Mas pensa de forma madura, rumina. De novo, eu tenho que voltar no texto de Josué, capítulo 1. Porque o Senhor fala com Josué, Josué, o esquema é, cara, medita de noite. Carol, a gente está falando de um guerreiro. Guerreiro tem função, né? Então, guerreiro, espada, né? Não vai ficar, esquece. Sem chance. Então, guerreiro tem função, guerreiro malha, guerreiro treina espada, guerreiro monta cavalo, cuida de bicho, cuida de família, cuida de mulher, prepara as estratégias de guerra. Enfim, nós estamos falando de uma conversa entre Deus e um guerreiro. Né? Então, não pensa você que ele era tipo um monge, ficava lá paradão, sentado nas colinas em Jerusalém, pá, não. Ele também não tinha esse tempo como você não tem. Mas quando Deus fala com ele meditar dia e noite, quer dizer que seja nos dias bons, seja nos dias maus. Seja no momento da alegria, seja no momento das adversidades. Seja naquela brecha de horário que você teve de dia, seja de noite. Seja fazendo outras atividades, porque, como eu falei, um guerreiro tem função, né? Mas essa foi a receita que ele disse, Josué, meu servo Moisés está morto. Ou seja, você está de luto, cara. Então, eu quero te ajudar. Então, sabe como é que eu vou te ajudar a lidar com essa perda? E prosseguir na missão que você tem? Medita dia e noite na minha palavra. Ou seja, rumina, pensa maduramente, reflita. Tudo que você lê, reflita, traga para você. É pessoal, é intransferível. Pense em tudo aquilo que você leu como sua própria vida. O que você precisa melhorar? Faça isso dia e noite e você será bem-sucedido. Aí, com certeza, ele deve ter falado, não, Deus, dia e noite, não estou acreditando nesse negócio. Porque de noite é muito tempo. Aí o Senhor, esforça-te e tem de bom ânimo. Então, existe um esforço pessoal. Existe um esforço pessoal em tudo que é disciplina, inclusive nas disciplinas espirituais. Tem que ter, Carol, porque senão é a gente que samba. Sim. E foi ótimo você ter falado isso, porque na hora que você estava falando sobre oração, eu lembrei também de uma situação pessoal que aconteceu comigo, porque depois que eu aprendi o poder de orar e meditar na palavra, é a chave pra mim, assim. Porque eu li aquele livro, inclusive, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, e pra mim virou uma chave, né? E com Verdade. Eu aprendi muito. E na minha época de gestação, por exemplo, me marcou muito isso, porque o que eu fazia? Foi um período que eu tinha receio, né? Todo mundo acha que fica naquela coisa, toda mãe fica naquela ansiedade do parto, de como que vai ser, a criança tem que sair, aquela coisa toda. E eu falei, eu não vou ficar com medo, porque o medo, ele gera mais ansiedade. E eu lembro que eu fiz algo que eu aprendi no livro, né? No livro fala sobre você escrever, literalmente, assim, versículos, como se você estivesse no lugar, né? Então, por exemplo, o Senhor é meu pastor, que é mais fácil, né? Então eu coloco, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qualquer versículo que eu pego, que eu entendo que traz para o meu contexto, para me ajudar
a reagir com aquela situação de medo, eu escrevia na primeira pessoa para que quando eu orasse, eu declarava e ia meditando nisso. Então, por exemplo, eu não tenho medo porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu declarava os dons do Espírito, né? Eu ainda não tenho aflorado esse, mas eu sei que eles estão em mim. E aí eu declarava os dons, não, os frutos, né? O fruto do Espírito. Alegria, gratidão, eu sou mansa, eu sou tranquila. E aí eu ia declarando isso na oração, né? Sobre a minha vida, declarando a própria palavra, e isso me acalmava. Tanto que na hora do parto, eu lembro que uma moça falou lá assim, eu tava tremendo muito, e eu falei, por que eu tô tremendo, né? Porque eu achei que era alguma coisa da injeção, não, da anestesia. Aí ela falou assim, ela tá tremendo de medo. Aí eu olhei assim e falei, não, eu não tenho medo. Aí eu comecei a declarar a palavra, eu não tenho medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Comecei até a cantar a música da Ludmilla. E comecei a declarar, porque eu falei, se eu receber essa palavra e levar para mim como uma verdade, eu sei que isso vai gerar realmente medo em mim. E eu não tava com medo. E aí eu comecei a declarar e foi tudo muito tranquilo. Mas eu dou total crédito para esse período que realmente eu me preparei, eu declarei sobre a minha vida a palavra, porque faz muita diferença. Porque a palavra, ela traz a verdade de Deus para nós, né? Então, traz muito mais poder do que eu falar algo aleatório, como você mesmo falou. Preciso de ter argumentos para me defender diante de Deus, para trazer... Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. E eu saber também que Ele pode é conhecendo, através da palavra, através do relacionamento. Então, para mim, foi realmente assim, algo poderoso que eu sempre estou em prática mesmo, porque virou uma chave na minha vida, assim, de declarar e meditar na palavra. Glória a Deus! Porque nossa, que bom, Carol! Sim, e a meditação foi primordial, porque de manhã, hoje eu não estou tendo com tanta frequência o devocional, mas normalmente eu dou prioridade para ser de manhã. E aí, se eu separo esse tempo para meditar, mesmo que sejam 5 minutinhos, e continuo durante o dia meditando naquela palavra, naquela passagem que eu li, eu vou tendo, às vezes, oportunidades de trazer para o meu contexto. Aí eu vou vivendo, vou comparando a minha vida com a vida daquela pessoa que eu li, de Josué, por exemplo. E aí você vai refletindo. E eu tive uma situação esses dias, uns dias atrás, que eu tava assim, nossa, Deus, e é mesmo, né? A serpente fez isso, aquilo e tal. Aí Deus falou assim, igual você fez. Aí eu falei, que coisa, não é mesmo? E aí eu fiquei pensando e refletindo, eu falei, exatamente. Fiz algo, e aí eu confessei, tive a oração de confissão, de falar, Deus, me arrependo, fiz feio. Mas essa reflexão nos leva aos outros tipos de oração também, né? Exato. E, Carol, isso é tão sensacional quando a gente coloca em primeira pessoa, porque realmente a gente adere. Porque uma coisa é falar assim, o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar para o fulano. Mas quando eu entendo que o Senhor é o meu, Ele habita em mim e eu tenho relacionamento com Ele, quando eu estou nele, eu sou abastecida. Então não é que eu não vou ter falta disso ou daquilo, significa que o abastecimento que Ele me dá dentro é maior do que o que eu preciso lá de fora, entendeu? Então sejam os salmos, né, os textos que a gente coloca na primeira pessoa, a gente traz para a nossa realidade, é aquela coisa, essa palavra é para mim, né? Essa palavra ela ministrou na minha vida. E a meditação, Carol, ela traz vários benefícios, inclusive mental, inclusive de saúde para o corpo mesmo, em termos de memória, em termos de você trocar, oxigenar o cérebro, trocar os pensamentos. Às vezes a gente está tão carregado, chateado, por exemplo, igual o Josué nesse momento, conviveu quantos anos com Moisés, né? Só de travessia no deserto foram 40 anos, né? Então, ou seja, quantos anos de amizade, de relacionamento, ele estava triste, sabe? Como é que ele vai oxigenar? Como é que ele vai trocar esses pensamentos? Como é que ele vai reagir diante dessa perda? Meditando, trocando as informações, renovando a mente. Pega esse pensamento, joga para lá, essa dor, você confessa e manda para dentro agora quem Deus é. Ele tem o controle de tudo, ele é soberano, ele sabe o tempo de vida certo que Moisés tinha que ter na terra, etc. Entendeu? Então, quando você vai pensando maduramente acerca da palavra e colocando aquilo em primeira pessoa, por exemplo, eu preciso me esforçar, Senhor, eu preciso ter bom ânimo. Né? Quando a gente traz para a primeira pessoa, a gente adere, a gente passa a acreditar. É muito importante a gente acreditar no que a gente mesmo fala.
não é verdade? A meditação também, além de nos conectar com o Pai, né, além de trazer esse benefício mental para nós, que é de extrema importância, ele traz benefício para a nossa saúde do corpo. É importante parar, claro que é importante parar, com certeza. Ninguém deve trabalhar direto, todo mundo faz pausas, todo mundo para, seja na hora do almoço, seja à noite para descansar. A pessoa que tem a prática, a disciplina da meditação, Carol, existem estudos que falam que aquela pessoa dorme até melhor. Pensa, olha o benefício lá no sono, porque teve um momento de meditação, porque teve um tempo que você para contemplar, que você para falar ou ouvir o Senhor, ou estudar quem o Senhor é por meio da palavra. Então tem esses benefícios também que eu acho importante compartilhar. Sim. Eu vi aqui que entrou mais uma pessoa, Priscila. A Ju estava comentando aqui que ir direto na fonte, né? Já vai para resolver. Eu amo quando você faz a terapia com Deus, né? Que é como uma terapia. Não anula, obviamente, porque tem pessoas que precisam, né, de fazer uma terapia com um profissional, né? Que tem técnica, mas comigo funciona super quando eu separo um tempo que eu falo assim, Deus, eu preciso desabafar. E aí eu vou falando. Quando eu vejo, eu falo assim, estou melhor. Agora eu vou nem estou com raiva de fulano, porque eu já falei tanto, e já pus tanto para fora. E a gente até se prepara para encarar o fulano, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que quando a gente vomita, não é algo que não está fazendo bem do lado de dentro, mas depois que a gente põe para fora, a gente fala, gente, melhorei. Por quê? Porque o que azedou, saiu. Assim também são as palavras, assim também são as ofensas. Às vezes a gente não está pronto para conversar com o ofensor porque a gente azedou, porque a gente está com aquilo dentro. Então, quando a gente põe para fora, dependendo da dor, da mágoa, é importante que você faça isso durante um tempo. Entendeu? Para depois ter o contato com a pessoa, porque aí não vai ser uma troca de ofensas. Aí vai ser mais compreensivo, você vai ser mais tolerante. Entendeu? E é sensacional, Carol, como que isso funciona e nos ajuda a ter relacionamentos bem-sucedidos. Os relacionamentos são construídos. Tudo na vida é uma construção, né? Inclusive de intimidade, ou como eu falei no início, de superficialidade. Então, se você quer construir intimidade com Deus, conversa com Ele, relaciona e leia o que Ele deixou. Deus deixou pegadas, Carol, e as pegadas estão na palavra. Sim, e é muito... Eu ia dar um exemplo do que você tinha falado de... Eu esqueci. Você falou agora do quê? Antes disso que você falou agora, que a gente tinha comentado, peraí, que eu acho que foi em cima do comentário da Ju. Eu li que a Nath chegou aqui, empolguei, fui responder ela, esqueci, peraí. E na fonte. Peraí. E eu falei do benefício da meditação, do benefício mental, do benefício físico e do benefício espiritual. Isso, porque a gente sabe que né, eu não sei o termo agora, eu perdi aqui. E o que as nossas emoções, elas afetam a nossa saúde física, né? Tanto que depressão, ansiedade, né? Muitas pessoas, às vezes, vão confiando, né? Então, eu aprendi isso com você também. Então, é importante que a gente realmente tenha esse momento de colocar para fora. E aí, por exemplo, nos relacionamentos, né? Eu falo que me ajuda muito também, assim como você comentou, porque às vezes, por exemplo, eu tô chateada. Se eu estiver chateada com meu marido, por exemplo, Cacá. E aí, antes de eu falar com ele, se eu já converso com Deus, que é uma coisa que eu já adoto, que eu falo, Deus, olha seu filho, o que tá arrumando? Tô chateada aqui. E eu começo a desabafar com Deus. Quando eu vou conversar com ele, às vezes o próprio Espírito Santo me mostra, às vezes, pontos que eu também errei, que eu vacilei, que me ajuda a ter uma comunicação menos agressiva, né? Inclusive, li um livro que fala disso. Comunicação não violenta, que me ajudou muito também na comunicação, porque aí você começa a colocar para o outro, às vezes, uma percepção que até ele também, às vezes, não tá vendo. Você não chega ofendendo, jogando na lata, mas você leva a pessoa a refletir. De tipo, olha, isso não achei legal, me chateou. Então, você expõe o seu lado com mais clareza. Mas tem que dar uma abaixada, uma humilhada com o primeiro. Porque senão você já chega na voadora, só no tiro, porrada de bomba e não dá. Carol, mas você sabe o que eu acho legal? A Juliana escreveu aqui que hoje estava lendo sobre ira na Bíblia. Deus tem emoções.
Deus tem alegria, Deus tem tristeza, Deus já irou, né? Jesus também compartilhou diversas emoções na sua vida e obra nos 4 evangelhos. Então, uma coisa que eu acho interessante no cristianismo é que Deus não nos ensina a reprimir as emoções, mas a confessá-las, no caso das emoções negativas, tá? Então, por exemplo, a Ju estava estudando sobre ira e vamos supor que aconteceu uma situação que ela ficou irada. O que a Bíblia vai falar sobre isso? Olha, vai falar que não é pecado você ter esse tipo de emoção. Você só não precisa ficar compartilhando isso publicamente, né? Você só não precisa despejar isso no outro. Mas domínio. Domínio próprio é o que nos ajuda nas emoções negativas. Mas como que eu exercito? Como é que é o dia a dia, a prática desse domínio próprio? Confessando, colocando para fora. Deus, eu estou muito chateada, ou eu estou muito irada. Deus, eu estou muito nervosa, isso não aconteceu. Me dá uma estratégia, me ajuda a dominar, me ajuda a falar. Eu gosto muito de dar referência no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Deus fala para Caim, Caim, o pecado está batendo na porta. O pecado está à porta. Domínio. Né? Não se renda a ele, porque aquilo que você não governar, você será governado. Aquilo que você não dominar, será dominado. Ou seja, Caim naquela época, sem Espírito Santo, Deus já deu uma direção, uma ordem, e consequentemente o capacitou para dominá-lo, mas ele escolheu não dominar, e foi lá e fez bagunça com o irmão. Entendeu? Então, hoje nós temos acesso ao Espírito de Deus. Ele habita na gente, dentro da gente. Esse espírito maravilhoso, quando eu tenho consciência de quem mora dentro de mim, eu tenho consciência que eu tenho domínio próprio. Então, as emoções negativas, Carol, eu sempre falo isso também, elas não podem atrapalhar a nossa vida de oração. Mas elas têm que fazer parte da vida de oração. Então, se hoje está de TPM, está chateada, está com raiva, está com sentimento de injustiça, ou sentimento de ingratidão, ou aconteceram coisas que não agradou, fale. Crie o hábito da fala, crie o hábito da confissão. Por quê? Porque isso também é oração. É oração de confissão. Não estou dizendo que seja a única, como eu falei no início aqui da nossa live, existem vários tipos de oração. Mas é importante, porque depois, Carol, quando você está terminando a oração de confissão, você já começa, Deus, obrigado. Obrigado pelo dia. A gente muda. É incrível. Eu faço um estudo minucioso dos Salmos, Carol. Eu vejo Davi às vezes, Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Dá uma espadada nessa turma. Até quando? Até quando? Você vê Davi assim, mega irado, botando tudo pra fora, pedindo Deus pra quebrar o queixo dos outros. Gente, vê se Deus imagina, né? Enfim, você vê ele explosivo, extremamente sanguíneo, nervosão. Mas em tudo te darei graças, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é... Aí eu falei, gente, o moço começou assim, o estresse total, né? Igual a gente. E agora tá terminando, te amo, Senhor é adorado, Senhor é isso, Senhor é aquilo. Só passou isso de graças. Mas por quê? Foi construído uma confissão, uma liberação de emoções negativas para chegar na gratidão. Tem dia que vai ser assim. Nem todo dia é cor-de-rosa, né, Carol? No ano retrasado, eu fiz inclusive um exercício que me ajudou muito, porque a gratidão nos ajuda a realmente ter um olhar mais positivo da vida, né? A sermos mais felizes. E aí eu aprendi e fiz uma experiência no ano de 2020, se eu não me engano. Eu fiz um caderninho da gratidão. E aí todos os dias eu escrevia 3 motivos que eu era grata. E às vezes a gente não tem aquela coisa, tipo assim, vou agradecer pelo quê, né? Porque a gente agradece normalmente coisas tipo, ganhei alguma coisa, recebi alguma coisa mais expressiva, né? Mas aí eu comecei, fazendo esse exercício de todos os dias, eu comecei a perceber, às vezes, tipo assim, sou grata demais, porque hoje eu tive um momento com a minha mãe que a gente estava assistindo, sei lá, novela, mas a gente riu junto, a gente conversou, eu sou grata. E aí a gente começa a perceber... Relacionei, né? Começa a perceber coisas que no dia a dia passa batido, e aí, quando você não é grata por essas coisas, para você vai ficando tão no automático, tão inconsciente, né? Que não está presente ali a gratidão na sua vida, nos detalhes. E aí, quando vem algo grande, hoje eu sim percebo muito isso, que quando vem algo assim mais expressivo, aí que eu choro mesmo, que eu desmaio, que eu falo, Deus, o que é isso? Isso é muito bom para mim. Porque são coisas pequenas que a gente vê diariamente Deus trabalhando. E que nos dá argumentos para orar todo dia, para dar pauta para a gente orar e conversar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu vou falar com Deus? Porque eu não sei orar.
Você não sabe orar porque você não começou. Porque na hora que você começar a falar, Exato. e decidir falar o que aconteceu no dia, por exemplo, você já vai ter um monte de coisa para contar. Então é realmente um Exato. exercício, como você falou, de praticar. Que tem dia que a gente não tá afim, tem dia que eu falo, meu Deus, eu não estou Requer afim de esforço conversa. pessoal. Exatamente. Requer esforço pessoal. Eu costumo falar também, Carol, que por que eu chamo também de disciplina? Porque se eu for só um dia na academia, um dia no mês inteiro, eu vou ter resultado? Não vou. A gente tem essa mania de achar, mas eu não consegui perder peso, mas eu fiz dieta um dia, dois, três. Um exemplo, entendeu? A gente tem essa mania de acreditar que com Deus funciona assim também. Que uma vez que vai num culto, uma vez que ouve um louvor, uma vez que faz 10 minutos de oração, vai ter aquele retorno. Não, não vai. Quando você olha para dentro da Bíblia, relacionamento é construído. Tudo bem que se hoje foi 5 minutos, mas que amanhã seja 10. Entendeu? Porque se você for na academia todos os dias, você vai ter um resultado mais imediato do que você esperava. Entendeu? Então, é uma disciplina, requer esforço pessoal. Uma pessoa que quer construir um relacionamento com Deus precisa ter a disciplina da oração, precisa se esforçar, né? Eu costumo dizer até assim, procure um lugar que te dá mais conforto, que você tem liberdade, porque pode ser que você comece a chorar, pode ser que você comece, né, a falar coisas que você não quer que o outro ouça. Procure uma posição confortável, né? A gente não ora só de joelhos, a gente pode orar dirigindo, a gente pode orar tomando banho, a gente pode orar no quarto, mas se cansou de joelho, fica sentado, fica em pé, conversa, deita na rede. Mas, enfim, procure uma posição em um local que vai favorecer a abertura do seu coração. E isso é muito particular, né, Carol? Sim. Eu, inclusive, semana passada, a gente estava rindo, eu com a Fabi, porque eu dei o exemplo do Kaká, que o Kaká, ele gosta de ter o momento dele de manhã e ele também rasga com Deus. E aqui em casa, como estamos nós três agora, então de manhã cedo tá todo mundo junto, e aí às vezes não tem aquela liberdade de orar. E aí eu peguei ele também, eu tava indo pro Pilates, peguei ele no carro lá. Eu falei, o que é isso? Aí eu cheguei lá e falei com ele assim, o que você tá fazendo? Ele tá assim, eu tô orando. Eu falei assim, você tá falando mal de mim pra Deus, né? Deus me defende. Aí eu fiquei brincando com ele. Mas é isso, é o tempo dele. Ele conseguiu um carro para poder falar, para se abrir, rasgar. Vai lá e segue seu caminho. O importante é ter esse momento, né? Não importa onde. Exato. Exato. E Davi fala, né, que quando ele apresenta de manhã as orações dele a Deus e consagra o dia é outro, Carol. É impressionante. O dia é outro. Agora, eu queria também falar uma coisa aqui rapidão, que tem uma oração que é extremamente poderosa, que é a oração da concordância, porque você citou aí o caso do Kaká, mas existem muitos casais que oram juntos, ou amigos que oram juntos, ou grupos de oração. Isso tem um poder sensacional, porque a Bíblia diz que onde há dois, o Senhor já se manifesta. Imagina onde há uma igreja inteira, né? Onde há 3, 4, 5 mil, 10 mil orando pela nação, orando pelas famílias, orando pelas crianças. Então, existe um poder sobrenatural, escrito, garantido, ratificado pela palavra, que é a oração da concordância. E a Bíblia diz que o que será concordado na terra, o que terá sido concordado no céu. Eu até falei isso também na igreja esses dias. Porque muitas pessoas ficam ligando um monte de coisa aqui na Terra, fazendo altos pedidos, querendo altas concordâncias que Deus não concorda, porque fere o caráter e a integridade dele. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que conhecer o que o céu concorda para a gente ligar aqui embaixo. Porque não adianta eu concordar com, Carol, vamos orar por isso, mas peraí, qual que é a vontade de Deus? O caráter de Deus, o coração de Deus vai inclinar para quê? Não, vai inclinar para isso aqui. Então nós vamos ter que orar, é a perfeita vontade de Deus. É isso aqui, porque se eu pedir isso aqui, Deus não vai me dar, não. Então é ligado na terra o que foi ligado no céu primeiro. A origem é lá. Esse que é o poder da concordância, do onde há 2 ou 3, né? Orando no nome dele, que ele se faz presente. Então Deus valoriza muito a palavra falada. Tem gente, Carol, que fala assim, mas pastor Aline, eu oro em pensamento. Pode? Claro, óbvio, com certeza. Né? Porque Deus também está do lado de dentro por meio do Espírito Santo. Tem pessoas na Bíblia que oraram baixinho, né? Como Ana lá no templo, né? Quando ela foi e tal, nananã, e orando baixinho, até foi confundida, né, pelo sacerdote, acharam que ela estava tonta, etc. e tal. Tem pessoas que não falam na oração, mas só choram. Eu até postei um salmo outro dia dizendo que as lágrimas são letras.
Às vezes faltam as palavras. A lágrima é uma linguagem não verbal para Deus. Deus recebe sim, com certeza. Um exemplo bíblico disso na Nova Aliança, no Novo Testamento, é da adoradora que, quando Jesus chegou lá, quebrou o vaso de alabastro, chorou e ficou lá nos pés dele, ungiu, e cabelo, e lágrima, e tudo junto. Essa mulher não disse uma palavra, e a adoração dela é conhecida até hoje no planeta. Há quantos anos de história bíblica essa adoração não é conhecida? E ela não abriu a boca para falar nada. Então, existem vários tipos de oração. Mas uma coisa importante, Carol, Deus ouve os nossos pensamentos? Sim, lê, claro, pela sua presciência. Mas Deus valoriza a palavra falada. Quando Jesus deu o padrão, quando Jesus apresentou o padrão, ele diz, quando for orarem ao Pai, orem assim, Pai nosso, que no céu estás, santo é o teu nome. Eu não estou dizendo que tem que ser exatamente assim, nesse formatinho, mas ele está dando assim, olha aqui um elemento padrão para vocês. Entendeu? E é uma palavra falada, declarada, verbalizada. É importante também. A Ju comentou aqui, Satanás ouve nossas orações, imagino que sejam as orações em pensamento. Mentais. Não, ele não tem presciência. A Bíblia diz que ele é um anjo, né? Um anjo que foi expulso da habitação celestial, né? E que caiu na terra, que tem sim, tem poderes, tem alguns tipos de autoridades, mas ele não tem essa presciência, ele não tem esse atributo de ser onisciente, ou seja, de conhecer os pensamentos de todos ao mesmo tempo. Não, não tem como. Porém, eu ensino, Carol, que ele está desde o Jardim do Éden conhecendo a humanidade. A gente conhece a história da Bíblia, a história dele, há, sei lá, 10 anos, 5 anos, 20 anos, não sei. E ele, há quantos anos ele não acompanha a humanidade? Então, ele é expert em linguagem corporal. Ele pode não saber o que eu estou pensando, mas conhece o jeito meu de olhar. Exatamente. Reações, o corpo fala, né, Carol? Depois que mas presciência ele não tem. Quando eu aprendi que Satanás não ouvia pensamentos, né? Mas que tem muito isso, né? De interpretar. Porque realmente, às vezes, a gente... Não vou falar não, mas aí você olha assim, tá todo mundo entendendo que você tá encucado com alguma coisa. Então, eu aprendi, assim, que algumas coisas que eu preciso realmente me posicionar com Deus, eu oro, e aí alguma parte que eu quero muito, assim, que Deus às vezes confirme e tudo mais, eu oro em pensamento e faço a neutra, né? Facial. Pra, realmente, porque Deus às vezes confirma, depois você fala assim, gente, isso eu nem falei. Exato. Porque Satanás também pode criar situações, né, através de, enfim, influências, para nos enganar quando a gente pede, por exemplo, quero que o cara venha de blusa vermelha se for pra ser de Deus na minha vida. Pelo amor de Deus, né? Aí Satanás dá uma sugestão pro cara aí de blusa vermelha e você caiu na cilada. Então não é esse o objetivo. A ideia é a gente realmente ter essa conexão com Deus no sentido de, tipo assim, Deus, eu quero muito, quero falar só pro Senhor, para poder não dar ideia para Satanás. E aí, quando eu às vezes sinto, né, que também estamos sofrendo intimidações, né, que a gente está até estudando sobre isso, que é uma intimidação de Satanás lançando mentira na nossa mente, aí eu já falo direto com ele, já dou uma declarada, que eu falo assim, meu filho, você vai jogar ideia longe daqui. Que aí ele tem que também receber para ficar parando de ficar jogando ideia fraca. Sim, você pode falar como Jesus falou. Você pode, na autoridade que ele nos concedeu, que a Bíblia também nos garante isso, aparta-te de mim, porque você nada tem a ver comigo. Eu nada tenho em ti. Jesus fala isso, lá vem o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Ou seja, não temos aliança, não temos relacionamento, não temos conexão. Então, aparta-te. No mundo espiritual, ele estava vendo essa aproximação, né? No deserto foi assim também. Ele viu essa aproximação. Ele viu e ouviu, né? Tanto que ele foi tentado. Então, Carol, o que acontece? Podemos orar em pensamento, né? Às vezes você está, sei lá, em algum ambiente que você não quer, você não pode falar. Então, você quer se conectar. Sim, Deus está ali dentro de você. A Bíblia fala que ele não olha a aparência, mas que ele vê o coração. Então, coração, não estou dizendo o órgão do sistema circulatório, estou dizendo o nosso interior, né? Agora, mesmo sabendo que ele ouve os nossos pensamentos, é muito importante a palavra falada. É muito importante. Deus valoriza muito a palavra falada. Os modelos de orações bíblicas de Neemias, de vários profetas, do próprio Cristo, do apóstolo Paulo, as orações lindas que ele faz pelas igrejas, todas são muito bem verbalizadas
contextualizadas e também ele ora a partir do que ele conhece da palavra. Por isso que quando você ora a palavra, você tem garantia daquilo que você orou. Não, então eu orei do jeito certo. Entendeu? Isso é importante também. E só para a gente encerrar aqui, a Kátia estava falando que ela está querendo esse estudo também sobre intimidação. Kátia, esse estudo está ministrando, a pastora Aline e o pastor Fabiano estão ministrando para a liderança da igreja, mas é baseado num livro, que eu esqueci o nome agora, acho que é Intimidação? Chama-se Quebrando as Cadeias da Intimidação. É do John Bevere. É um livro muito bom, porque ele nos ensina como lidar com medos, quando a gente se vê refém de situações, de pessoas, ou de coisas, ou de circunstâncias. Então, quando a gente é intimidado, como que a gente reage, ou como que a gente deveria reagir. Então, ele conta muito a partir das experiências dele. É um livro muito bom, e a gente tem alguns encontros que nós estudamos uma vez por mês, cada módulo desse livro. É muito legal. Eu tenho sim, eu tenho estudo, eu posso enviar. Não é particular, não pode ser publicado. Show. Então, disponibilizo depois também. Coloca a fotinha do livro para quem quiser depois, que é um conteúdo muito bom. Tem realmente sido muito útil para mim. E, assim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem poucos minutinhos aqui, mas se você tiver alguma pergunta, manda rapidinho aí, que a gente já está encerrando. Queria só fazer um resumo, né? A pastora Aline falou aqui lindamente, né? Assim, com muita autoridade, sobre a importância da gente realmente orar a palavra, da gente meditar na palavra e, acima de tudo, conhecer a palavra, né? Porque eu não consigo orar e meditar na palavra se eu não conhecer. Então, esse momento de devocional, falou tanto, né, na semana passada com a Fabi, sobre aprender mais, conhecer mais a Deus, ter esse momento com Ele de intimidade para conhecê-lo e até para a gente se conhecer também, né? Porque aí a gente também entende a nossa identidade nele, é extremamente importante para que a gente se posicione como filhas amadas, né? Como filhos também, que eu também tenho alguns homens aqui também. Então, gente, é isso. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar também disponível no YouTube, como eu falei no início. Assim que a pastora Aline compartilhar comigo, eu coloco na descrição, tá? Do vídeo no YouTube, porque vai ficar mais fácil o linkzinho para que vocês acessem depois também esse conteúdo. E fico muito feliz com a presença de vocês. Amada, foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades, porque realmente é um conteúdo que todo mundo precisa, né? Ouvir e aprender mais. E a gente precisa incentivar essa mulherada e a estar mais perto de Deus, né? Amém, Carol. Eu que agradeço pela participação, todas vocês que estiveram aqui conosco, que a gente possa receber esse ânimo, esforçar mesmo, porque a vida de oração e de meditação requer esforço pessoal, requer disciplina e atitude. E isso vai mudar os nossos comportamentos, vai mudar os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. Muito obrigada, viu, Carol? Por nada, obrigada a você. Michelle, ao seu fã-clube, tô falando. Michelle tá aqui, você é maravilhosa, linda. Zezé tá aqui sempre também. A Ju tá falando a palavra de Deus liberta. A Kátia tá falando, faz mais live como esta, perfeita. Viu? Eu tô falando, tem que trazer mais aqui. E minha audiência aumenta quando tem conteúdo rico. Ai, meu Deus. E é isso, gente. E hoje foi a primeira. Muito obrigada pela presença de vocês. Lu, seja bem-vinda. Tchau, tchau, né? Já também. Um beijo. E até a próxima. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Beijinhos.